Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates. E estamos aqui, né, nessa live, né, meio que de última hora, mas não é, para conversar um pouco, né, a situação atual, né, do que o Brasil se encontra em torno da pandemia, né? É a primeira atividade do canal em março, né? Dia 1º de março, a gente está entrando nesse mês. E ao que tudo indica, ao que os números indicam, né, a situação está bastante caótica, né? Bastante complicada, bastante complexa. E para isso, né, trouxemos aqui o Gilberto, né, para falar um pouquinho as suas impressões, para falar um pouco, né, ele que está mexendo, né, com os números, né, estudando essas questões, para poder ele compartilhar a visão dele, né, nesse assunto. Gilberto, antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Eu sou historiador, sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Né? Trabalho com área na área de história do Brasil contemporânea, e especificamente pesquiso o fascismo e a extrema-direita. E a partir dessa perspectiva, né, a questão do bolsonarismo, e comecei já em março do ano passado a acompanhar a pandemia e a tentar entender qual era a estratégia desse governo em relação à pandemia, junto a isso tentar entender um pouco, né, que implicações que isso tinha, comparando com outras políticas levadas adiante em outros países, por outros governos, né, e tentando estabelecer algumas conexões. Então, basicamente, eu tenho feito esse trabalho, né, de março do ano passado para cá, que está disponível, né, em uma série de formas, em alguns artigos publicados, mas especialmente no programa Números da Pandemia, que é transmitido pelo canal Esquerda Online. Já tem 122 edições desse programa disponibilizados. Eu tenho feito toda segunda-feira, às 21 horas. Inicialmente era diário, depois a gente foi espaçando. Então, hoje à noite, às 21 horas, eu vou fazer esse programa, que é uma tentativa de sistematização dos dados. Sim. E a primeira pergunta que eu faço, principalmente pro ouvinte, né, para o telespectador entender, como que chegamos nessa situação? Bom, essa pergunta dá para ficar a entrevista inteira discorrendo, porque ela abre muitas possibilidades. O meu ponto de partida de entender essa situação é relacionar, evidentemente, as políticas públicas que foram colocadas em práticas, fundamentalmente pelo governo Bolsonaro, e e eu tento entender isso a partir de uma hipótese, que é de que, ao contrário do que muitos acham, este não é um governo que não sabe o que está fazendo, este não é um governo que é incompetente ou que está perdido. Esse é um governo que estabeleceu desde o início uma estratégia que tem a ver com a sua perspectiva política, que no meu entendimento é fascista, que pretende impor um processo de fascistização, de ruptura institucional, de imposição de uma ditadura, e que o contexto de uma crise muito agravada é favorável a este processo. E a partir disto, este governo estabeleceu no início de março de 2020, isso fica explícito com todas as suas características no discurso de 24 de março, que foi aquele pronunciamento da gripezinha, que teve uma quantidade enorme, né, de absurdos, né, que a perspectiva deste governo ela é de sistemático estímulo à contaminação. Então, enquanto todos os governos do mundo estão com políticas em diferentes, com mediações, com diferentes graduações, mas com políticas de contenção, nós temos um país que tem um presidente que tem uma política de estímulo à contaminação. E se utiliza de inúmeros recursos para isso. Né? Estimular a aglomeração, proliferar fake news, desqualificar a máscara, falar de remédios supostamente milagrosos. Há uma estratégia coordenada em torno disso. Não é o acaso, não é alguém que não sabe o que está fazendo, é alguém que tinha uma aposta, em primeiro lugar, vinculada à sua perspectiva política. A gente precisa lembrar que em março do ano passado,
quando inicia a pandemia, o Bolsonaro exorta os seus seguidores a permanecerem nas ruas, enquanto que a oposição se recolhe pela necessidade, né, de isolamento da pandemia, e havia uma perspectiva de monopólio do espaço das ruas colocada. Então, começa desse ponto de vista. E, junto a isso, havia uma hipótese, digamos assim, de que o Brasil poderia, contaminando muito, ser o primeiro país do mundo a se livrar da pandemia. Qual era essa hipótese? Era a chamada imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, que acreditava que se a maior parte da população se contaminasse, o país estaria livre da pandemia. O Bolsonaro repetiu dezenas de vezes isso, e os seus seguidores efetivamente acreditam nisso. Por algum tempo, havia até alguma dúvida, embora isso não parecesse razoável para grande parte dos epidemiologistas, dos pesquisadores, porque o conceito de imunidade coletiva ele é associado à vacina. É o conceito a partir do qual a gente estabelece qual percentual da população precisa estar vacinada, né, para que haja uma estabilização, entre aspas, natural. O que muitos fizeram, e o Bolsonaro foi nessa onda, é uma transposição da vacina para a contaminação. Então, se a maior parte da pessoa já estiver contaminada, ela desenvolve anticorpos e a pandemia se encerra. Neste raciocínio, ele mostraria, nós estávamos certos, nós superamos a pandemia ao custo de um número gigantesco de mortes, mas ele teria um triunfo político, digamos assim, sem a crise econômica, etc. O que muitos já indicavam há um ano atrás e que hoje é absolutamente evidente, é que não conter a pandemia significa duas coisas. Primeiro, continuar com o problema, com um número elevadíssimo de óbitos e não superando. E segundo, produzir mutações que tendem a ser mais letais e mais transmissíveis. Quanto mais contágios há, maior é a probabilidade estatística de que se produza, né, pela adequação, né, pela seleção natural, que se produzam novas formas que sejam mais adaptáveis, que se modifiquem, seja do ponto de vista de se tornarem mais transmissíveis, com a mutação no receptor, seja do ponto de vista de se tornarem mais não elimináveis através de uma vacina, né, enganando os anticorpos, que é o que faz com que a gente tenha hoje a situação, né, a partir da mutação que se produziu, a chamada P1, que se produziu provavelmente em Manaus, aqueles que já desenvolveram o coronavírus, que já foram contaminados pelo coronavírus, que chegaram a desenvolver anticorpos, voltam a ser infectados, deixam de estarem imunes, porque esse melhoramento, digamos assim, do vírus o torna imune. Então, veja, é uma estratégia que tinha como perspectiva driblar, digamos assim, driblar não, enfrentar de frente a pandemia, tendo um alto número de contaminações, de internações, de mortes, para supostamente lá adiante apresentar um resultado positivo, e o resultado que ela apresenta, além dos elevados números de óbitos, etc., é o descontrole e são as mutações. E aí a gente às vezes se confunde, porque às vezes a gente tem comparações que dizem, tá, mas se o Brasil tem a pior política do mundo, está na contramão de todos os outros países, por que nós temos um número de mortes por milhão de habitantes semelhante ao da Itália, da Espanha, de Portugal, de alguns países europeus? Bom, fundamentalmente porque esses países têm 7, 6% da população com mais de 80 anos, o que tinha um índice de agravamento muitas vezes superiores, testam muito mais, portanto os números que eles têm são mais próximos à realidade, enquanto que nós temos 1,6% apenas da população, veja, 4 vezes menos na parcela da população que tende a ter o pior prognóstico. Hoje, com as mutações, a gente vê que isso também está se modificando, né? A população mais jovem passa a ser mais afetada, mais atingida, mas esses números que nós temos hoje, se a gente está com números semelhantes aos da Itália, por exemplo, isso é um desastre completo e absoluto, porque é um país com muito mais população idosa, é um país que passou por 2 invernos, um logo no início da pandemia e passou por um segundo, então também tem uma sazonalidade mais desfavorável.
e, portanto, sem sombra de dúvidas, né, como mostra lá a pesquisa do Lowy Institute, que é um instituto australiano, que comparou a situação de 98 países, nós somos o de número 98, porque provavelmente dentre todos eles sejamos o único que tentou piorar as coisas propositalmente. Sim. E em relação a essa disputa política que existe entre governadores e o presidente, né? Governadores e o Bolsonaro, como que você enxerga? E como que você enxerga assim, essa última colocação que estão fazendo, né, em torno da questão do colapso, né, de leitos, de UTI, onde que onde que bolsonaristas afirmam que o governo federal deu dinheiro para os estados e municípios, só que os estados e municípios não souberam usar, né? Essa foi a argumentação do bolsonarismo, para poder criar leitos, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa disputa política e dessa questão dos leitos, né, que estão sendo discutidas. Então, assim, primeiro queria fazer uma diferenciação, assim, que ao longo de toda a pandemia, a gente pode ver no mundo três formas distintas de lidar. Uma é específica do Bolsonaro, de alguns poucos negacionistas radicais. Uma segunda forma é a que a gente viu no Brasil, com a grande imprensa, majoritariamente, a Globo à frente, com os governadores, o Dória, né, de forma mais destacada, com o Mandetta, enquanto ele estava à frente do Ministério da Saúde, que é uma posição que se apresentou como sendo oposta à do Bolsonaro, mas que, no meu entendimento, ela é uma variante mais moderada do mesmo pressuposto. Qual é o pressuposto que a Globo, que o Bolsonaro, que a Globo, que o Dória, que o Mandetta compartilham? Que não havia como impedir a proliferação da pandemia e que, portanto, as ações deveriam ser para mitigar, para diminuir um pouco, para que não houvesse o colapso. O próprio Mandetta falava, precisamos achatar um pouco a curva. Achatando um pouco a curva significa continuar a pandemia sem perspectiva de superação. Há uma terceira posição que nunca se colocou efetivamente no debate público no Brasil, mas que é a que faz sentido, que é a posição que foi assumida pela Nova Zelândia desde o início, pela China desde o início, um pouco depois por outros países, pela Coreia do Sul, por Taiwan, por Singapura, pela Austrália, que é a posição de que a única estratégia possível não é de mitigação, mas de contenção, ou seja, de interromper a transmissão comunitária. Mesmo que se precise 15, 20, 25 dias de um fechamento mais rigoroso, mais radical, e a partir do momento que você diminui muito o número de casos, você testa massivamente, você identifica toda a rede de contatos e você tem a perspectiva de que não exista mais a transmissão comunitária, ou seja, que você sabe um por um aqueles que estão e mantêm em isolamento de uma forma. Isso no Brasil nunca foi visto como possível. E aí a gente tem um grande desastre hoje, que uma parte da população acha que nós tivemos lockdown e que ele não funcionou. Que ele não funcionou a gente sabe, mas ele não funcionou porque ele não existiu. O lockdown é uma política nacional, centralizada, coordenada, e se o presidente da República estava dizendo para as pessoas não usarem máscara, se aglomerar, é claro que nós não teríamos como ter um lockdown. Ele só funciona se toda a população segue. E a gente tem exemplos de países como a Nova Zelândia, que está há meses sem transmissão comunitária e que, portanto, as pessoas podem sair nas ruas sem máscara, podem ter uma vida praticamente normal, enquanto esperam a possibilidade da vacinação, sem nenhum problema. São inúmeros os países, né? O Vietnã é um país que tem 99 milhões de habitantes, quase a metade da população brasileira. Eles têm 35 óbitos desde o início da pandemia. Veja, se fosse 35 mil, seria ainda muito menos do que nós, muito menos, mas não são 35 óbitos desde o início da pandemia. No nosso debate público, desapareceu de cena que seria possível isso. E eu reputo a responsabilidade não apenas no Bolsonaro, mas nestes outros sujeitos que apresentavam medidas pela metade, sendo já muito generoso.
E aí a gente entra na questão, né, dos recursos de todo este debate. O Bolsonaro diz que poderiam ter usado esse recurso para ampliar os leitos. É completamente contraditório com o que ele diz, porque ele sempre minimizou a pandemia. Ele sempre ridicularizou, inclusive, os hospitais de campanha, porque isso para ele não era necessário. Só que esta também não é a resposta correta. É claro que nesse momento de emergência, cada leito que se possa abrir e impedir que alguém morra sem ter o oxigênio, se deve fazer. Mas a gente não vai resolver o problema da pandemia aumentando os leitos. Veja, se a gente tivesse 5 vezes mais leitos de UTI e não fizesse nada para impedir a expansão da pandemia, a gente podia ter, ao invés de ter 1.200 óbitos diários em ambiente hospitalar, podia ter 6.000 óbitos diários em ambiente hospitalar. Isso não resolve nada. A gente pensa que o pressuposto do bolsonarismo é que não fica pior do que já está. E nós estamos hoje em 1.200 óbitos de média móvel semanal. Os Estados Unidos chegou a passar de 3.500 óbitos de média móvel semanal a partir da perspectiva que era do Trump de não fazer nada. Agravado pelo fato de que os Estados Unidos, ainda que seja um país mais rico do que nós, não tem um sistema único de saúde, portanto eles não têm o colapso do ponto de vista coletivo, mas do ponto de vista individual, uma grande parte das pessoas morre sem atendimento porque não tem dinheiro. É uma economia capitalista no sentido mais radical e extremo do que isso significa. Então, os Estados Unidos nos mostra um país com 50% mais população que nós, nem chega bem a isso, e chegou a ter 3.500 óbitos. Proporcionalmente, era como se nós tivéssemos 2.500, que é o dobro do que nós temos. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente tivesse muito claro é que não existe um limite natural. Se a gente for esperar as coisas piorar, as coisas vão seguir piorando no limite que for, até que se dê um basta. Se achar que 1.200 não é problema, chega a 1.500 e vai a 2.000 e vai a 3.000. Não há um limite para esta. Esse pressuposto de que as coisas se estabilizariam naturalmente mantendo a transmissão, a gente vai ter novas mutações, a gente vai produzir variedades mais transmissíveis, mais letais, mais descontroladas, mais imunes à vacina. Portanto, a gente só vai produzir o desastre se não houver medidas efetivas de contenção. Por isso, a única possibilidade não é constrói ou não constrói mais leito, usou bem ou usou mal o dinheiro. Usar bem o dinheiro significava, antes de mais nada, tomar medidas para impedir a contaminação e não para construir leitos. E para impedir a contaminação, se tinha um grande adversário, que era o presidente da República. Um grande obstáculo, que é a política disseminada a partir do Bolsonaro. Portanto, o discurso do Bolsonaro é absolutamente criminoso, é absolutamente insustentável. O discurso dos governadores, dos prefeitos, ele é, na melhor das hipóteses, insuficiente, porque só encaminhando, propondo, impondo um lockdown nacional organizado e coordenado, e se o presidente da República não se dispõe a isso, e a gente já sabe que não se dispõe, que os governos estaduais, que as secretarias de Estado de Saúde, através do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, que é um órgão que reúne todos os estados, que se organize e atropele o Bolsonaro e imponha isso. Que sem isso a gente não tem nenhuma perspectiva, o colapso já está colocado, já é inevitável que teremos nos próximos dias um número crescente de mortes sem atendimento, além de um número gigantesco de mortes dentro de hospitais. Mas e daqui 15, 20 dias, os óbitos que vão ter daqui 15, 20 dias são produto do que acontece hoje, das contaminações de hoje. Nós vamos continuar seguindo sem essas medidas? Sim. Professor, você falou da questão do lockdown. Eu acho que você explicou muito bem antes, né, qual que é a posição dos governadores e dos prefeitos. Eu sou daqui de São José dos Campos, né, e aqui o prefeito, né, acabou cedendo, né, à pressão dos comerciantes para a questão da reabertura, né, sendo que o leito estava em torno de 69%, quase 70% de ocupação. O que para mim é bastante grave, né? E acabou cedendo e acabou passando para a fase amarela, né?
onde que permite reabrir o comércio. A questão que eu pergunto é, os prefeitos estariam dispostos a fazer isso? Não seria um papel, por exemplo, dos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical, de fazer com que a classe parasse para poder realizar essa política de todo mundo ficar em casa para o vírus não se disseminar? É uma pergunta difícil, porque efetivamente a grande maioria dos prefeitos não está disposto. Você mencionou o percentual de ocupação hospitalar. Eu estou no oeste do Paraná. Aqui ao lado, em Cascavel, no sábado morreram 6 pessoas. Destas 6, 3 estavam esperando leito e 3 estavam hospitalizadas. Ou seja, nós já estamos em colapso absoluto. 10 dias atrás, talvez 15, nós estávamos com o percentual de ocupação que você disse aí. Ou seja, é muito rápido para degringolar a situação. E se você tem o contexto de reabertura das escolas, é muitíssimo mais rápido. Aqui nós não chegamos a ter abertura das escolas públicas, a não ser alguma coisa pontualmente em rede municipal, mas só a abertura das escolas privadas, há 3 semanas atrás, que supostamente tem mais condições, atende os protocolos, etc, etc, foi suficiente, só isso foi suficiente para implodir a situação. Nós estamos, o estado do Paraná inteiro, assim como Santa Catarina, assim como Rio Grande do Sul, assim como vários outros, estão inteiramente em colapso. De forma radical, a ponto de que o ultranegacionista governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, decretou medidas bem mais rigorosas do que as que ele até então tinha decretado. 9 dias sem o comércio, com o comércio fechado em todo o estado, com toque de recolher à noite, o que é muito, muito fragmentado, muito pontual, mas com medidas que são mais do que ele tomava até então. Por quê? Porque a gente está no colapso absoluto. Então, para mim é difícil dizer se os prefeitos vão fazer isso. A gente tem que dizer que não tem outro jeito, que tem que impor, talvez mais via governadores de estado do que prefeitos, que são mais diretamente pressionados, pelas associações comerciais, embora não dê para ter muita expectativa. Mas a gente não tem outra alternativa. E não tendo outra alternativa, a gente tem que exigir. E é claro que medidas como essa só serão efetivas acompanhadas de renda emergencial. Você não adianta dizer para a pessoa que ela tem que ficar dentro de casa e morrer de fome. E, portanto, o fundo público tem que ser mobilizado para isso, mesmo que você precise criar algum tipo de imposto de taxação, alguma forma de compensação tributária para isso. Isso não tem nenhuma novidade, não é nada comunista propor isso. É uma medida mais básica e óbvia de sobrevivência social. E me parece que um pouco mais do que isso, que mesmo em relação ao pequeno comércio, algum tipo de medida sistemática de apoio para essas pequenas empresas, mas fundamentalmente, acho que o primeiro passo é o auxílio emergencial. Sim. A gente, professor, desde o ano passado a gente sabe que o Brasil é o país que menos se realizou testes. Eu tenho dúvidas em relação aos números oficiais, não porque os números oficiais estão altos demais. Para mim, eu tenho uma sincera impressão que tem mais números de infectados e mais número de mortos do que os números oficiais mostram, por conta da falta de testes. Então, dá para entender então que a situação está muito mais assim, complicada, muito mais caótica do que está se apresentado? Então, vamos separar os dois campos, assim, que eles têm lógicas análogas, mas distintas. Infectados, e óbitos. Em relação aos infectados, estamos entre os países com menos testes por milhão de habitantes, mas é uma comparação injusta, porque você tem países que têm muito menos infectados por milhão de habitantes do que nós, e se eles tiverem o mesmo número de testes, eles estão testando muito mais. A conta fundamental é quantos testes são feitos para cada resultado positivo, não quantos testes por milhão. O Brasil faz 3 testes por positivo, ou seja, 1/3 dos testes feitos dá positivo. O mínimo que a OMS indica para ter algum monitoramento é 20. A China faz mais de 1.000. Você tem países, Cuba faz centenas de testes por positivo.
Por quê? Porque as suas políticas, a Nova Zelândia, países de diferentes sistemas sociais, inclusive, porque as suas políticas são de monitoramento de contatos. Se alguém foi positivo, tem que testar todo mundo que tomou contato com ele para delimitar, para fechar o cerco, para impedir que a transmissão comunitária se dê. No Brasil, bem no iniciozinho, quando tinha algumas dezenas de casos, já se parou a testagem massiva e veio uma normativa de só testar quem tinha sintomas graves. Portanto, se deixa de testar o assintomático, você vai deixar de testar aquele que está transmitindo. E, portanto, você vai estimular a transmissão. Esse é o cenário que a gente tem em relação à contaminação. Nós temos, os números oficiais, estamos chegando em 5% da população contaminada. Qual é o número real? Eu só posso dar um chute, eu não posso dizer nada. As pesquisas que foram feitas pela Universidade Federal de Pelotas, estudos de incidência, lá atrás indicavam em torno de 7 vezes mais. Se for isso, nós teríamos entre 30% e 40% da população contaminada. Mas não tem parâmetro para dizer, efetivamente qual é o percentual. Em relação aos óbitos, a gente tem alguns parâmetros um pouco mais claros. Nós passamos, como se sabe, de 250 mil óbitos confirmados por teste, testados e confirmados para a Covid. Nós temos um protocolo que existia antes da Covid, que todo óbito que ocorre em ambiente hospitalar por causas respiratórias tem que ser registrado. E por esse registro, tem que dizer ou é influenza, ou são outros agentes respiratórios, ou é Covid, ou se não é nada disso, tem que registrar síndrome respiratória aguda grave não especificada. Era para ser uma sobra, eu não sei o que é isso. Era para ser meia dúzia. E nós temos mais de 80 mil óbitos em ambiente hospitalar registrados por SRAG não especificada desde o início da pandemia até hoje. Este número, em 2019, sem a pandemia, era de 4 mil. Então nós temos 76 mil óbitos, arredondando, a mais por SRAG não especificada do que seria, aspas, normal. Sendo que o vírus da pneumonia, da gripe, etc., o vírus da gripe, o influenza, fundamentalmente, ele reduziu muito a circulação, por conta dos cuidados que se tem. Então é provável que seja ainda menor. Então, se a gente soma 250 com 80, a gente já tem 330 mil óbitos. E se a gente fosse ver 330 mil óbitos pela população, nós já estaríamos entre os países do mundo com a pior condição, no topo da tabela, não entre os 20 primeiros, mas entre os 4 ou 5. E isso bate com uma outra referência que nós temos, que são os registros cartoriais de mortalidade. Então tem um site, que é o mortalidade.com.br, que esse site faz o monitoramento dos dados que chegam de cartórios, qual o total de causas de morte natural de 2019, de 2020 e agora de 2021. O que é causa natural? É aquele que não é nem assassinato, nem suicídio, nem acidente de trânsito. Ou seja, tira fora as causas externas violentas, são todas as demais. Qual é a diferença de óbitos de um ano para o outro? Ela bate próximo desses 300 mil, ela bate próximo de 1.000 a mais, de 800 a 1.000 a mais, dia a dia, ao longo do ano de 2020. Então, quando alguém diz foi 10 vezes mais morte do que o número oficial, não foi, porque isso se expressaria num outro parâmetro, nem teria gente para tanto. Foi 5 vezes, não foi. Foi mais do que os números oficiais dizem? Foi, certamente foi, porque a observação desses dados nos indica isso, e os números de SRAG indicam isso. Então, são duas referências distintas, que mais ou menos incidem no mesmo sentido, de que talvez o número real seja em torno de uns 50%. Eu não tenho nenhum arsenal científico para fazer esse cálculo, então não estou dizendo não, é muito, muito aproximativo, mas alguma coisa como uns 50% a mais do que o número oficial. Sim. Você falou que as coisas estão se colapsando, o sistema de saúde, a questão dos leitos, a questão das UTIs e tudo mais. Então, assim, se a gente for tentar
traçar uma tendência para o futuro, se as coisas continuarem da maneira como estão, né, a tendência vai ser o país entrar num verdadeiro caos. Se não for feito nada, muito rapidamente, sim. Veja o que foi Manaus em janeiro. Manaus foi o primeiro... Manaus assim, é elucidativo de muita coisa. Foi a primeira grande cidade do Brasil a retomar aulas. Retomou em setembro. Isso leva um tempo de gestação e de amadurecimento até produzir o colapso. O pré-colapso se evidenciou em dezembro e o colapso foi absoluto em janeiro. Como que se lidou com o colapso de Manaus? Não foi a nova cepa, ela foi produzida neste contexto de uma população que foi levada a acreditar que quem já tinha se contaminado não se contaminaria de novo. Isso produziu tanta pressão seletiva sobre o vírus que o vírus encontrou a forma de recontaminar, inclusive produzindo uma mutação. Qual foi a forma de se lidar com isso? Foi transferindo pacientes para diferentes lugares do país. Com isso, se produziu a disseminação da nova cepa que já tinha se produzido pelo país inteiro. O que nós temos hoje, 1 mês e meio depois, 2 meses depois do colapso de Manaus? A junção de uma pressão da continuidade que já vinha de agravamento da situação, que ela se expressava desde o início de novembro, piorou com o Natal, com o Ano Novo, com férias, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o fato de que já tem um elemento novo desta nova cepa. E um terceiro ponto, que é absolutamente destruidor, que foi o reinício das aulas em alguns lugares. É claro, de observar onde teve retomada de aulas, isso vai fazer um grau de aceleração que é gigantesco. Um indicador que a gente tem é ver assim, morreram tantos professores. Mas para cada professor que morre, professor de 30, 40, 25 anos de idade, para cada professor que morre, a gente não tem nenhum instrumento para sequer supor ou chutar quantos familiares de crianças que foram contaminados a partir do ambiente hospitalar, do ambiente escolar, e que foram vítimas e que estão nas estatísticas dos óbitos. Quando eu digo que eu não tenho parâmetro, qualquer coisa que eu diga é um chute. 10, 50, 100... O que a gente sabe é que, claramente, onde retomou as aulas, as coisas se aceleraram muito rapidamente. Quantos a mais morreu, a gente consegue, com muita dificuldade, identificar e sistematizar alguma informação sobre professores. Mesmo a informação sobre óbitos de crianças e adolescentes é quase um tabu. E a gente vê, mesmo entre os que combatem a reabertura das escolas, uma repetição de fato, as crianças e adolescentes se contaminam muito menos e tem muito menos agravamento. Quando falo mais ou menos, é uma relação estatística, e se for comparar em percentuais, é verdadeira. Mas a gente... O que acontece se a gente for observar não os percentuais, mas os números absolutos? Dos 200 mil óbitos que o Brasil teve em 2020 registrados, 1.200 foram de crianças e adolescentes. Então, é muito menos em relação à estatística. 1.200 crianças e adolescentes morrerem vítimas de Covid comprovadamente é pouco? É nada? É insignificante? Esses são os que foram testados. Aí eu tinha falado da SRAG não especificada. Se a gente somar a SRAG não especificada, tem mais 2.000. Então, são 3.200 crianças e adolescentes vítimas de Covid, ou essa coisa que é Covid, mas que a gente não chama de Covid, que é a SRAG não especificada. Ainda assim, estatisticamente, é uma percentagem pequena, mas é muito, é gigantesco. É algo absolutamente estrondoso, ainda mais se você observa que cada uma dessas vítimas tinha uma expectativa de vida de mais 60, 70, 80 anos, porque morreu com 2, 5, 8, 10, 15 anos de idade. Então, são muitos os fatores que tem a ver, que são omitidos, que são apagados e que quase não se conhece esses dados. Esses números que eu falei não são de alguma ONG de oposição, não, são números do Ministério da Saúde que estão nos boletins epidemiológicos oficiais. A totalização dos números de 2020
está no boletim epidemiológico 44 do Ministério da Saúde, exatamente do jeito que eu disse. É só ir lá e observar. Só que essas informações elas não circulam. Sim. Não, sim. Agora eu queria entrar na questão da vacina. Como que você enxerga o processo de vacinação no Brasil, como essa lentidão, né, que parece que tá indo, né, tudo a passo de tartaruga, né? Como que você enxerga, assim, quem são os responsáveis por esse processo de vacinação estar tão lento assim? Bom, primeiro, assim, não tem um só responsável. O processo de vacinação no Brasil é muito mais lento do que ele poderia estar, e há uma parcela enorme de responsabilidade consciente do governo Bolsonaro e do ministro Pazuello. Só que eu posso desenvolver isso, mas isso não significa que não exista uma outra responsabilidade dos monopólios das grandes empresas farmacêuticas que administram isso da forma que lhes é mais rentável. Então, veja, nós temos a vacinação mais atrasada porque houve políticas deliberadas para atrasar, recusando negociações, desqualificando vacinas. Então, essa é a parte que a responsabilidade é direta do governo Bolsonaro. Mas veja, países que fizeram os acordos, que compraram as vacinas, estão mais adiantados do que nós, mas ainda assim falta vacina. Por quê? Porque há uma estrutura de grandes conglomerados capitalistas, que das grandes empresas farmacêuticas, que a possibilidade da gente destravar efetivamente este processo teria que passar pela quebra das patentes. Então há uma questão política maior e há uma responsabilidade que é específica deste governo. O Brasil poderia estar à frente. Veja, o Chile está quase com 20% da população vacinada, enquanto nós estamos com 3% e alguma coisa. E o Chile tem um governo de direita, no limite quase que se poderia dizer de extrema direita. Só que o Chile teve uma insurreição popular, teve um povo mobilizado, tem pressões muito significativas, e esse governo se viu constrangido e forçado a se mexer. E no se mexer, ele fez negociações simultâneas com muitas empresas, trouxe o maior número de vacinas que conseguiu, e com isso tem hoje já um ritmo muito mais avançado, né, de vacinação. Nós estamos há 45 dias, mais ou menos, 40 dias, desde o início da vacinação no Brasil, e nós estamos mantendo uma média de 0,1% da população vacinada dia a dia. Se a gente seguir essa média, e contando que são 2 doses de vacina, para vacinar 70% da população, que seria um número que garantia alguma estabilidade, nós teríamos que ter 140 vacinas para cada 100 habitantes. O que significa a 0,1% por dia, 1.400 dias. 1.400 dias são 4 anos. A gente levaria, neste ritmo, 4 anos para vacinar a população. Eu não preciso nem dizer que 4 anos seguindo a contaminação como está, sem medidas de contenção, o vírus teria se modificado tantas vezes que é claro que essas vacinas que hoje são efetivas, têm uma efetividade razoável ou boa de vacina, dependendo da vacina, daqui a 4 anos ela não serviria provavelmente para muita coisa. Se a gente restringir só para os grupos prioritários, trabalhadores de saúde, que a maior parte já foram vacinados, idosos, as diferentes faixas etárias de idosos, portadores de comorbidades, indígenas, quilombolas, população prisional, agentes penitenciários, professores, trabalhadores do transporte coletivo, todos esses grupos que estão indicados no Plano Nacional de Vacinação, são 77 milhões de brasileiros, corresponde a 36% da população. Para dar 2 doses para 36% da população são 2 anos. Só para os grupos que estão já estabelecidos como prioritários. Então, claro, nitidamente há uma estratégia de não vacinação, de postergar, de prolongar, de inviabilizar e de abrir as portas para um processo de aquisição privada de vacinas, que seria o completo desmonte do Sistema Único de Saúde e que teria como implicação o estímulo fundamental
né, aqui as classes dominantes, a alta classe média, radicalizasse as suas posições genocidas e negacionistas. Imagina se os grupos dominantes que já difundem posições negacionistas se sentissem totalmente protegidos por uma vacina, e a maior parte, uma vacina privadamente comprada antes da sua ordem racional. Imagina o quanto eles não seriam negacionistas em relação ao conjunto da população. Sim. Outro elemento que eu quero discutir em relação à questão da vacina, né, professor, é em torno, né, do fato do Brasil não ter produzido a sua própria vacina, né? A gente sabe que a gente tem cientistas, tem pesquisadores extremamente competentes, capazes de produzir essa vacina. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que a gente tem um governo de extrema-direita que antes, né, da pandemia acontecer, já teve uma política consciente de cortar verbas em pesquisas e nas universidades públicas, né, através do Feitraub, todo aquele discurso que a universidade era uma balbúrdia e tudo mais. O Brasil, né, eu queria que você comentasse isso. Eu queria que você comentasse também que esse processo de vacinação mostra a postura, né, do Brasil submissa de países aos países, digamos assim, as grandes potências, entre aspas, ou no linguajar marxista, aos países imperialistas? Bom, é a primeira vez que o Brasil vota com os países do norte, com os países imperialistas, contra a quebra de patentes numa situação de emergência. Foi uma votação histórica que é a expressão mais acabada dessa perspectiva. Eu sou muito contido no discutir os aspectos mais técnicos e específicos, porque eu não sou da área da saúde, eu sou historiador, então eu não tenho absolutamente competência técnica para discutir aspectos biomédicos da produção de uma vacina. Então eu faço a recomendação, né, a vários pesquisadores, né, eu acompanho de forma muito sistemática o debate que a Natália Pasternak faz e coloco sempre como sugestão, como referência, um programa que ela conduz no Instituto Questão da Ciência, que chama Diário da Peste, toda sexta-feira à tarde, né, que faz a discussão em relação a isso. E há umas 2 edições atrás, eles fizeram um debate específico sobre isso, e que trouxeram uma série de elementos que eu não vou reproduzir aqui, porque, como eu disse, eu poderia incorrer em equívocos por não dominar o linguajar científico específico da área, onde eles mostravam o quanto, havendo uma opção política lá atrás de desenvolvimento de uma vacina de forma autônoma, que esta possibilidade absolutamente existia. É claro que no meio de uma política de desmonte da universidade, de desmonte da pesquisa, de desmonte da CAPES, né, a coordenação de pesquisa do ensino superior, tem na sua presidência um adepto do design inteligente, né, que é a pseudociência que vai contra o evolucionismo. Num contexto desses, é evidente que não há nenhuma possibilidade, né, de que houvesse esse investimento de forma sistemática, com recursos suficientes a partir de uma política de Estado. O que as universidades fizeram, dentro dos seus enormes limites orçamentários, foi uma série de iniciativas pontuais, né, de desenvolver respiradores, máscaras, produzir álcool gel, diferentes e muito vastos e significativos projetos, mas que não têm a dimensão daquilo que seria uma política de Estado que fosse dotada de recursos suficientes, que, como a gente sabe, né, a produção de uma vacina requer, de um lado, know-how, pesquisadores qualificados, experientes, conhecimento, e, de outro lado, recursos para colocar em prática. Né? Não tenho dúvidas, né, pelas informações que a gente tem, de que os profissionais a gente tinha, de que esse know-how existe na Universidade Brasileira, mas que os recursos não existiram. Sim. Em relação, então, a curto, médio e longo prazo, assim, qual saída que você daria? Seria o lockdown? Existem 2 saídas. Uma que não existe como possibilidade a curto e médio prazo é a vacinação da maior parte da população. Mas, como eu disse, ela só é efetiva
se você, enquanto está vacinando, mantém a pandemia sob controle. Se você está vacinando ao ritmo de 0,1% da população ao dia e 0,5% da população se contamina a cada dia, isso vai, obviamente, produzir escapes, mutações que vão tornar essa vacina estéril, improdutiva, ineficaz. Então, uma alternativa é a vacina. Outra é estancar a contaminação. Não existe outra alternativa em um país, na situação que o Brasil está, que não passe por um lockdown nacional coordenado, articulado e que se mantenha por um tempo que provavelmente, como eu disse, eu não sou especialista, eu não vou fazer projeção epidemiológica, mas por aquilo que a gente sabe, né, provavelmente por não menos do que 15 ou mais provavelmente 21 dias. Era possível algo diferente em outro momento? Sim. Era possível fechando as fronteiras bem no início, e a gente sabe que foi intervenção direta do Bolsonaro que reabriu as fronteiras em março, no momento em que havia uma diretriz para fechamento. Se você fecha bem no início, se você estabelece controles, se você passa a investir na produção de mais testes e consegue testar, fazer monitoramento de contatos, é possível ter a contenção sem o lockdown. Ou se você consegue zerar completamente a transmissão comunitária, em algum momento aparece algum caso. Nova Zelândia teve isso na última semana. Teve um caso registrado em Auckland. O que eles fizeram? Um lockdown radical e rigoroso, mas só na cidade de Auckland, porque ele não saiu de lá. Então o resto do país segue normal e daqui a 15 dias a cidade volta, porque eles não só testaram a pessoa, como isolaram, estão monitorando todos que tomaram contato com ela. Isso não é inconcebível no Brasil, porque hoje nós temos alguns milhões de casos ativos. Só os Estados Unidos se compara com a gente, nenhum outro lugar no mundo tem algo próximo dessa situação. Os Estados Unidos já chegaram a ter, se a gente considerar assim, meio que arredondando, casos ativos, as contaminações dos últimos 14 dias, não é exatamente isso, mas só para ter um número mais fácil, os Estados Unidos chegou a somar 3 milhões e meio, quase 4 milhões em 14 dias. Na última semana, eles conseguiram, depois de muito tempo, diminuir a menos de 1 milhão, o que é um número gigantescamente alto mesmo para um país mais populoso do que nós. O Brasil vem quebrando seus recordes e está com mais de 700 mil casos ativos. Ou seja, nos últimos, a gente tem tido 50 e poucos mil casos de média móvel, tem chegado a 60, 70, 50 e poucos mil de média móvel, ou seja, 700 mil casos em 14 dias. Com um número desses, não tem como dizer assim, fechar um dia um determinado tipo de comércio, na outra semana fecha os bares à noite, isso não vai resolver. Isso vai desgastar, isso vai descredibilizar a ideia de que é possível ter a contenção, porque os números vão continuar aumentando. Ou seja, a única possibilidade de enfrentamento hoje seria um lockdown nacional. Nacional em todos os estados, aqueles que estão piores e aqueles que são um pouquinho menos ruins, mas que estão muito ruins também. Não tem nenhum estado do Brasil hoje que não tenha um índice de contaminação absolutamente descontrolado. Sim. Professor, eu vi uma notícia falando que o coronavírus pode se transformar numa crise endêmica no Brasil. Você falou, entendi que você não é um especialista na área, historiador e tudo mais, mas você acredita que a maneira que o Brasil está lidando com esse caso, é possível que isso aconteça? O governo brasileiro tem se esforçado muito para isso. É uma política consciente, sistemática. Isso implicaria na imposição de uma condição de estado de emergência permanente. Veja o quanto isso é dramático, é drástico. Ao mesmo tempo, tem um problema fundamental, que o Brasil hoje se coloca claramente como um grande pária mundial. Então,
Então, de certa forma, impactante que a própria classe dominante brasileira não perceba, né, o quanto que esses enormes lucros no curto prazo, com a destruição de direitos trabalhistas, etc., podem ser revertidos a médio e longo prazo pelo radical isolamento que a gente tende a se colocar. Né? Hoje, né, por mais dinheiro que alguém tenha, se quiser ir para a Espanha, para a Itália, para o Reino Unido, vai ter que ficar 14 dias fechado num hotel, pagando as contas, antes de poder sair. Porque o Brasil hoje está nesta característica, nesta condição, né, de um pária mundial. Parece se encaminhar as coisas nesse sentido. Só que o desastre absoluto que a gente vive nesses dias e que inevitavelmente vai se agravar nos próximos dias, tem que produzir uma reação de outra monta. Tem que produzir um basta, tem que fazer com que se diga, né, que isso é inadmissível, que isso é insustentável, que essas pessoas que estão saindo às ruas solicitando a imediata reabertura das escolas têm que ser tratados como psicopatas. A gente precisa ter uma reação à altura da dimensão do desastre que está colocado, né, à nossa frente. Então, a projeção do ponto de vista clínico eu não tenho como dar, né, mas pensar do ponto de vista político que a gente precisa produzir as condições de um basta muito radical. Sim, como que a gente produz essa condição de um basta muito radical, ao seu ver? Eu acho que isso cabe às organizações políticas, aos partidos, às centrais sindicais, os movimentos populares. Absolutamente não é fácil, né? Ou seja, o que se foi buscar criar alternativas de mobilização dentro dessas condições muito adversas. Né? Os panelaços foram uma tentativa, as carreatas foram uma tentativa, mas veja, elas são muito limitadas. Se bater na panela dentro de casa, não tem a mesma capacidade de pressão do que tomar as ruas. Você fazer uma manifestação dentro dos carros não tem a mesma característica do que uma manifestação. E assim, eu seria absolutamente incapaz, né, de dizer temos que todos sair às ruas neste momento. Não tem como. Então, eu não tenho a resposta, né, tenho a dizer que a gente precisa criar as condições de mobilização, de discussão, de disputa, de compreensão, de entendimento, né, muito rápido, muito acelerada, muito mais amplo do que a gente tem conseguido fazer, de um entendimento efetivo da dinâmica da pandemia para reverter isso. Então, eu deixo um pouco a resposta a isso a ser construída, né, pelas articulações dos movimentos populares que estão em processo de debate, de discussão, né, de que se cria uma estratégia de curto prazo, né, para enfrentar essa catástrofe. Sim, professor, eu ando refletindo bastante em relação a isso também, né? Eu queria compartilhar um pouco, inclusive, da minha reflexão para ver o que você acha, né? Assim, eu vejo que hoje a classe trabalhadora ela não está de quarentena, ela está trabalhando. Não sei, assim, essas formas, buscar formas alternativas de lutar contra essa catástrofe, não seria uma delas fazer greve? Mas não fazer greve, tipo, se aglomerar, fazer greve e o cara ir para casa, por exemplo. Seria, mas você precisa contar com as centrais sindicais para isso, você precisa contar com a organização dos sindicatos para isso. É uma construção que não é simples, né? Como eu disse, assim, seria muito desproporcional se eu indicar um caminho. Assim, acho que isso precisa ser, no curto prazo, construído pelas organizações políticas, pelos movimentos populares e pelas centrais sindicais. Né? Uma greve geral pela vida de todo o conjunto da população seria a melhor alternativa, desde que se tenha condições de construir essa possibilidade no curto prazo. Sim. E ao seu ver, por que as centrais sindicais estão assim estagnadas, paradas, não fazendo absolutamente quase nada? Eu acho que aí a gente demandaria bastante tempo, né, para pensar o processo de burocratização das centrais sindicais. Pode fazer um resumo.
Eu acho que assim, do conjunto de centrais sindicais, há algumas que já se constituíram como centrais de apaziguamento, de desmobilização da classe. A força sindical é o exemplo mais óbvio disso, então não tem nada de estranho. Daquilo que se construiu como produto da organização efetiva e autônoma da classe trabalhadora, a mais importante experiência que a gente teve foi certamente a Central Única dos Trabalhadores. Ela tem uma dimensão, ela teve uma capacidade de mobilização que hoje é difícil de mencionar exatamente qual que é, porque ela se perde também, mas ela se burocratiza muito na lógica, né, da perspectiva da colaboração de classe, da gestão de fundo de pensões, né, de uma série de processos de burocratização. E ela se vincula a uma perspectiva, é um projeto político que entende, né, que segue apostando na possibilidade de superar o bolsonarismo pela via eleitoral em 2022, como se a gente fosse chegar vivo, com liberdade, com plenas condições em 2022 no ritmo que a gente está agora. Do meu ponto de vista, é um erro político acreditar que é possível chegar em 2022 com algo próximo do que a gente tem hoje. Ou se resolve, se enfrenta a pandemia e o bolsonarismo, né, ou as coisas vão seguir piorando, se degradando muito intensamente. Então, das grandes centrais sindicais que teriam uma capacidade de mobilização mais significativa, a única que nasceu na perspectiva da luta, né, foi a CUT, mas ela passa por esse processo de burocratização e, portanto, seria fundamental pressionar os seus dirigentes, seria fundamental reafirmar a necessidade de que ela esteja no campo da luta, mas com muitas limitações. De outro lado, há pequenas centrais sindicais, a CSP com lutas, a Intersindical. Pequenas aqui não é uma desqualificação, é um reconhecimento da dimensão em relação ao conjunto, ao universo da classe trabalhadora, né, que sozinhas não têm capacidade e condição de efetivar uma perspectiva como essa, que cumprem um papel importante na organização, mas são muito limitadas. Então eu vejo um pouco nesse sentido assim, a identificação das dificuldades que a gente enfrenta. Sim. Agora, professor, para fechar a nossa discussão, que está muito boa, né? Eu queria que você falasse, né? A gente viu vários governadores, prefeitos também, decretando lockdown nas suas cidades, né? A gente viu o prefeito de Araraquara e a gente agora viu o Dória. Só que o lockdown do Dória é meio estranho, né? Porque é o lockdown na madrugada, né? Parece que o Dória, pelo menos na minha interpretação, parece que o Dória quer, pelo menos, tipo, jogar a culpa nas festas clandestinas que acontecem e deixar o comércio funcionando como se a situação tivesse normal. Como que você avalia essa situação? É tão bizarro assim que falta até palavra para descrever. Porque quando eu falei no início que esses que se apresentam como alternativa não são alternativa, e o Dória é um exemplo claro disso, como era o Witzel no início, né, como a Rede Globo se colocava, todos esses, tanto o Dória, quanto a Rede Globo, quanto a Folha de São Paulo, que se apresentam como alternativa, um mês atrás estavam defendendo a retomada das aulas. E agora estão falando que precisa de um lockdown. E não estabelece a conexão entre as duas coisas. Né? Não há uma autocrítica, não há um reconhecimento da tragédia que implicou o início do processo de retomada das aulas, que em alguns lugares sequer chegou a ter aula, mas só semana pedagógica, a retomada, né, de contatos, já produz um efeito enorme. Então, esses setores estão tentando criar alternativas para não enfrentar o problema. O lockdown na madrugada é ridículo, é uma piada, é um absurdo, né? E aí é uma coisa que contribui enormemente para descredibilizar a noção de lockdown. O que o bolsonarismo faz? Ele lida com um discurso que diz: nós tivemos lockdown e não funcionou. Não, nós não tivemos. Lockdown é uma política nacional. Lockdown é uma política coordenada, é uma política efetiva e, sobretudo, é uma política que se estabelece até que tenha a drástica redução do número de casos.
Lockdown não é uma política que se estabelece até voltar a ter vaga de leito hospitalar. Isso é administração da pandemia, é outra coisa, é outra lógica, é outro pressuposto. Então, isso não é lockdown, ao menos o que os governos estaduais, aqui no Paraná, eu disse que são medidas mais rigorosas do que as que teve em outro momento. Ele diz, entre outras coisas, né, que por 9 dias só os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. E a Prefeitura de Curitiba, no mesmo dia, emitiu um decreto dizendo quais são os serviços essenciais em Curitiba. E isso inclui revendas de automóveis 0 quilômetro. E isso inclui lojas de material de construção. Tá explicitado específico na nota. Esses itens, por exemplo, são um serviço essencial. Porque para comprar um carro 0 quilômetro para fugir para um outro lugar, é tão absurdo, é tão surreal, né, que são formas, né, de um discurso cínico, hipócrita, né, absolutamente conivente com o que a gente enfrenta, né, que não dá conta, né, que absolutamente não vai produzir nenhum resultado efetivo. Mesmo que a gente admita chamar de lockdown uma política em âmbito municipal, mas que seja rigorosa, a maior parte do que se chama ainda assim não seria. Salvo falha, né, de memória, assim, eu lembro alguma coisa lá por maio do ano passado, em São Luís do Maranhão, que impediu o colapso, que foi curto, foi, se não me engano, 10 ou 14 dias, mas teve resultados efetivos por algum tempo, né, e talvez o que em Araraquara especificamente se esteja propondo, né, se aproxime do que seja um lockdown, mais limitado porque está em âmbito municipal. E no dia que terminar o lockdown, as pessoas vão estar entrando e saindo da cidade, e a cidade está dentro de um país que tem as relações de circulação mantidas. Então você não enfrenta efetivamente isso no âmbito de uma cidade, a não ser que ela permaneça fechada, né, e isso é completamente inviável. Então, por isso que a política tem que ser nacional. Sim. Professor, estou encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito importante, principalmente, né, nessa aprofundação do caos, né, que o país está vivendo, né, as coisas colapsando, né, piorando assim, de uma tal maneira que eu acho que é importante realizar essa conversa, por isso quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu acho que assim, é importante fazer esse debate em todos os canais, em todos os espaços possíveis. Como eu acho que a minha fala toda foi muito cáustica, porque o momento que a gente está é terrível, não tem como trazer uma mensagem absolutamente animadora. Eu queria encerrar assim, colocando um pouco, né, a crença na possibilidade da organização coletiva, né, a crença na possibilidade, crença na melhor palavra, né, a convicção, né, de que a gente precisa e pode se fortalecer mutuamente, precisa e pode reforçar, né, os instrumentos de organização, de luta, de resistência da classe trabalhadora, né, e que é a partir disso, né, pensando de uma forma muito ampla, seja os instrumentos mais tradicionais, seja outras formas que vêm se constituindo, né, e a partir disso a gente possa ter, né, criar as condições, né, de superar a pandemia, né, e de confrontar, de eliminar, né, de depor este governo absolutamente insano, né, que se mantém. Sim. Então, professor, mais uma vez quero agradecer, né? Também quero agradecer a você que estiver assistindo, né? Para aqueles que viram ou vão ver esse vídeo no YouTube, né? Peço para que se inscrevam no canal Mesa de Debates, curtam, né, a nossa página no Facebook, curtam esse vídeo e outros vídeos que foram produzidos e que vão ser produzidos ainda, né? Compartilhe nas redes sociais e siga a gente no Instagram. Né, professor, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Fiquem atentos à nossa programação.